Eu nunca imaginei que viveria algo que colocaria à prova tudo o que eu acreditava sobre fé, oração e o poder de Deus. Durante muitos anos, eu me considerava uma pessoa de fé firme, alguém que conhecia as Escrituras, frequentava a igreja e acreditava sinceramente que estava espiritualmente preparado para qualquer luta. Mas há batalhas que não são visíveis aos olhos humanos, guerras silenciosas que começam dentro da alma e se manifestam em todas as áreas da vida. Foi assim que começou a batalha espiritual que mudaria completamente o rumo da minha história. Tudo parecia normal à primeira vista. Trabalho, família, rotina. Mas algo começou a mudar. No início, era apenas um cansaço inexplicável, um desânimo que não fazia sentido. Aos poucos, esse peso se tornou constante. Eu acordava já exausto, sem vontade de orar, sem ânimo para ler a Bíblia. As coisas que antes me enchiam de alegria, o louvor, o culto, a comunhão, agora pareciam distantes. Era como se uma sombra estivesse se aproximando, sugando a luz ao meu redor. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim gritava que aquilo não era apenas tristeza. Havia uma força invisível me atacando, uma resistência espiritual me impedindo de me aproximar de Deus. As orações pareciam bater no teto e voltar. As madrugadas se tornaram longas e a solidão espiritual me consumia. Em alguns dias, a sensação de opressão era tão intensa que eu tinha a impressão de que algo estava dentro do quarto me observando. Sonhos estranhos começaram a se repetir, sempre os mesmos. Escuridão, vozes, presenças que me cercavam. Acordava suando frio, sentindo o coração acelerado, com uma sensação real de medo. Foi aí que percebi. Não era apenas uma fase difícil, era uma guerra espiritual real. Em Efésios 6:12 está escrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu lia esse versículo muitas vezes, mas agora ele ganhava vida diante de mim. Eu estava enfrentando exatamente isso, uma batalha invisível, travada dentro do meu espírito. A partir daquele momento, tudo na minha vida começou a desmoronar. Problemas no trabalho, discussões em casa, distanciamento de amigos, perda de foco. Era como se uma tempestade tivesse se formado ao meu redor e eu estivesse sendo arrastado para o olho do furacão. Tentava reagir, mas parecia lutar contra algo muito mais forte do que eu. Comecei a duvidar de mim mesmo e até da presença de Deus. A mente é o campo de batalha mais perigoso e o inimigo sabe disso. Ele começou a plantar pensamentos de desânimo, medo e culpa. Você fracassou. Deus não te ouve mais, você não tem mais propósito. Essas frases ecoavam dentro de mim como martelos. Passei dias inteiros sem conseguir orar e quando tentava, as palavras saíam secas. Eu me sentia indigno, como se Deus tivesse virado o rosto para mim. Foi então que o desespero se instalou. Eu me trancava no quarto e chorava em silêncio. O medo era real, a dor era profunda, e foi nesse desespero que uma madrugada mudou tudo. Eu caí de joelhos no chão frio, completamente quebrado, sem forças, sem palavras, apenas lágrimas. E foi ali, no silêncio entre um soluço e outro, que clamei com tudo o que restava em mim. Senhor, se ainda estás comigo, fala comigo. Eu preciso de ti. Não me deixes assim. Foram segundos que pareceram uma eternidade. De repente, uma brisa suave percorreu o quarto e algo mudou. Não era uma sensação emocional, era real, palpável. Uma paz tomou o lugar da angústia. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu sabia que algo sagrado estava acontecendo. Uma voz doce, não audível aos ouvidos, mas clara no espírito, sussurrou: eu nunca te deixei. Estou aqui. Só precisava que você parasse de lutar sozinho. Nesse instante, o peso desapareceu. Eu chorei como nunca antes, não de tristeza,
mas de alívio. Era como se as correntes que me prendiam tivessem sido quebradas. Senti o amor de Deus me envolvendo, curando feridas que eu nem sabia que existiam. A presença do Espírito Santo preencheu o ambiente. Foi como se a luz voltasse a brilhar depois de uma longa noite. A partir daquele momento, minha vida começou a mudar. Passei a orar de madrugada, não por obrigação, mas por desejo. Comecei a jejuar, a ler a Bíblia com fome espiritual. As palavras pareciam saltar das páginas e falar diretamente ao meu coração. O Salmo 91 se tornou meu refúgio diário, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cada versículo era um lembrete de que eu não estava só. Aos poucos, a opressão foi se dissipando, os sonhos ruins desapareceram e a minha mente começou a se encher de paz. Percebi que a batalha espiritual não é vencida com gritos, mas com rendição. Que o poder não está na força humana, mas na dependência total de Deus. Depois daquela madrugada em que ouvi a voz de Deus, algo profundo começou a acontecer dentro de mim. Eu não era mais a mesma pessoa. A dor ainda existia, as lutas continuavam, mas agora havia um fogo aceso dentro do meu peito. Uma chama que o inimigo não conseguiria apagar. Passei a entender que a verdadeira batalha espiritual não é travada apenas no exterior, mas dentro da mente e do coração. O diabo tenta nos convencer de que somos fracos, indignos, esquecidos, mas a verdade é que ele teme quando um filho de Deus se levanta decidido a permanecer de pé, mesmo ferido. Os dias seguintes foram de reconstrução. Eu precisava aprender a andar novamente, espiritualmente falando. Reaprendi a confiar, reaprendi a ouvir. Comecei a perceber os sinais de Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Nas pequenas respostas, nas pessoas que cruzavam meu caminho, nas palavras que surgiam na hora certa. Era como se o Senhor estivesse me dizendo: "Viu? Eu nunca saí daqui. Apenas esperei você me chamar de novo." Durante semanas, continuei buscando intensamente a presença de Deus. Em cada oração, sentia que uma parte do meu coração era restaurada. Comecei a escrever versículos em papéis e espalhá-los pela casa, como lembretes da fidelidade divina. Isaías 41:10 se tornou um dos meus pilares. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas a batalha ainda não havia terminado. Quando alguém decide se levantar, o inimigo se agita. Surgiram novas provações. Pessoas se afastaram, portas se fecharam, críticas vieram. Era como se o mal quisesse me convencer de que tudo aquilo havia sido apenas uma ilusão, um momento emocional. Mas eu já conhecia a voz do meu pai e nada mais poderia me enganar. Uma noite, enquanto orava, algo sobrenatural aconteceu novamente. Era por volta das 3 da manhã. O ambiente estava em silêncio e eu falava com Deus de forma simples, como quem conversa com um amigo. De repente, comecei a sentir uma presença muito forte, como uma onda de calor que me envolvia. Era o Espírito Santo. Eu não vi nada, mas senti um amor indescritível, tão puro, tão intenso, que caí de joelhos novamente. A mesma voz suave que ouvi semanas antes falou outra vez dentro de mim. A batalha não era para te destruir, era para te ensinar a depender de mim. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração, e foi ali, de joelhos, que percebi o propósito por trás da dor. A luta espiritual havia me mostrado que sem Deus eu não era nada, que não bastava conhecer versículos, era preciso vivê-los, que não bastava falar sobre fé, era necessário exercê-la nas trevas, que não bastava cantar louvores, era preciso continuar adorando mesmo quando o céu parece em silêncio. Os dias seguintes foram marcados por pequenos milagres. O ambiente da minha casa mudou, o ar parecia mais leve. Comecei a dormir em paz, sem pesadelos.
O trabalho começou a se estabilizar, portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Era como se o céu estivesse respondendo com graça a cada passo de fé que eu dava, e a cada vitória eu me lembrava: a glória não era minha, era dele. O mais surpreendente foi perceber como Deus começou a usar a minha história para tocar outras pessoas. Amigos que estavam afastados da fé começaram a me procurar para pedir oração. Pessoas que nunca tinham falado sobre Deus começaram a se abrir, compartilhando suas próprias batalhas espirituais. E então eu entendi. Aquela luta não era apenas sobre mim, era sobre o testemunho que nasceria dela. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima teve um propósito, que cada noite escura me ensinou algo que o conforto nunca poderia ensinar. Descobri que a batalha espiritual é real, mas também descobri que a vitória é certa para quem permanece de joelhos. O segredo não está em ser forte, mas em ser dependente. A força vem quando você entende que é no meio da fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E se você está passando por algo parecido, se sente que as orações não sobem, que a fé está se apagando, que o medo tem vencido, saiba disso. Deus ainda está aí. Mesmo em silêncio, Ele continua operando. Às vezes, Ele permite que enfrentemos batalhas não para nos punir, mas para nos preparar. É no deserto que aprendemos a ouvir sua voz, e é no meio da tempestade que reconhecemos o seu poder. Se eu pudesse resumir tudo o que vivi em uma frase, seria esta: a maior vitória espiritual começa quando paramos de lutar sozinhos e deixamos Deus lutar por nós. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. O medo deu lugar à fé. O desespero deu lugar à esperança e o silêncio se transformou em canção. A cada manhã eu agradeço a Deus não apenas por ter me libertado, mas por ter me ensinado a confiar plenamente nele. A batalha espiritual mudou a minha vida, mas acima de tudo me aproximou mais do coração do Pai. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando como Deus tem falado com você. O seu testemunho pode fortalecer alguém que hoje está lutando em silêncio. Curta este vídeo para que a mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal Sinais de Fé e compartilhe esta história com quem precisa ser lembrado de que nunca é tarde para recomeçar com Deus. Cada gesto seu ajuda esta corrente de fé a crescer e alcançar vidas.